A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra e o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já alcançamos mais de 20 países. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, que são de uso restrito somente para as ministrações, nós não usamos e nem podemos utilizá-las em nosso dia a dia; e as cores de fundo dos nossos cenários. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite trabalhar com essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção e legalidade ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nós separamos algumas das muitas passagens para vocês estarem examinando. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E nós estamos aqui sendo apenas um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem nenhuma manipulação de sentimentos, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para o lar, coração, comércio, para seja onde for, ou seja onde que vocês estiverem ou estiverem nos acompanhando, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo, que irão se assentar no trono. Escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live, após se inscrever ou seguir e escolher o número de 1 a 12, além de estar recebendo orações todas as lives, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também estará recebendo toda a live de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação.
E saibam que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. E esses prêmios em ofertas que nós oferecemos é para que vocês possam fazer prova de nós, do nosso caráter, para que vocês possam nos examinar e assim estarem cumprindo o mandamento do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos estará chegando em todos os municípios do Brasil, juntamente com as nossas empresas, e com isso estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Nós estamos aqui para cumprir tudo, sempre 100% como está escrito. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou estar dando início às orações para estarmos dando início às ministrações na palavra do nosso Senhor Deus nesta madrugada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, meu Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 12, pois nesta live você estará recebendo um livro e um capítulo do Senhor Deus para a sua meditação, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Os rebanhos são esses papéis de brancos com o número
E o rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4, é o primeiro a estar sendo ministrado, a estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Esses papéis são os números dos rebanhos, e logo em seguida eu estou sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você interagir com a palavra do Senhor Deus nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que eu estou aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Livro de Josué, que contém 24. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada. E, o que eu estava dando recado antes é que eu faço live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim, onde eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E o livro é o livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e rebanho bendito par, de número 4. Livro de Josué, capítulo 24, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando, interagindo com a palavra do Senhor para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E a oração é a oração de número 6, a primeira oração a estar sendo ministrada. Mas lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário escolher um número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de 1 a 7, que é sorteado todo o final da live, para que você tenha um livro e um capítulo para a sua meditação, para você ler esse capítulo todo, seja no seu lar, na sua residência ou no seu comércio, e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a tua semente, e dei-lhe a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei montanha de Seir,
para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós, e os egípcios, e o trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Josué, capítulo 24, a gente vê a importância que tem em verdadeiramente nós demonstrarmos a gratidão ao Senhor Deus pelo simples fato de Ele nos escolher. Pois Ele nos escolher, como o Senhor Jesus afirmou lá no livro de João, capítulos 14, 15 e 16, não somos nós que escolhemos a Ele, mas sim que Ele que escolheu a cada um de nós. E com isso, verdadeiramente, quando o Senhor nos escolhe, tem um propósito em nossas vidas, um ciclo de maldição é quebrado. E através das nossas atitudes, das nossas obras e dos nossos frutos, que a nossa descendência, a nossa geração, as nossas futuras gerações podem alcançar verdadeiramente as promessas que o Senhor reservou para aqueles que o amam. E aqueles que amam são aqueles que guardam e praticam aos seus mandamentos. Então nós devemos estar sempre muito atentos e vigiando, para que mesmo no momento do deserto, no momento da tribulação, no momento do perigo, a gente nunca se esqueça que não importa o que estiver passando no mundo natural ou no mundo espiritual, o Senhor do qual nós servimos, do qual Ele nos escolheu e do qual Ele nos prometeu ser chamados não mais de servos, mas sim de amigos, se fizermos o que Ele manda, Ele tem o domínio de todos os mundos, seja o natural, seja o financeiro, seja o da saúde, seja o espiritual. Ele tem um controle de todas as coisas. E nós devemos estar agora nos submetendo a Ele, à palavra dEle e aos mandamentos dEle, para que assim como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois o povo hoje em dia está se esquecendo da salvação e da vida eterna livre. Uma pergunta até que fizeram recentemente no @milaofertadim, que qual era o sentido da gente querer desejar criar um mundo, uma utopia aqui, uma fantasia nesse mundo carnal e terreno, que não tem sentido, porque nós não vamos viver muito tempo aqui nessa terra. Nós devemos estar verdadeiramente focando na salvação e na vida eterna livre. E só é possível nós alcançarmos essas promessas através do sacrifício do Senhor Jesus e através da nossa obediência para com Ele e para com a palavra dEle. Há muitas pessoas hoje em dia, muitas vidas que estão sendo perdidas porque elas estão buscando as religiões, porque elas estão buscando sentimentos e emoções de líderes religiosos, fábulas e teologias. E com isso, quando a palavra do Senhor aparece e confronta tudo isso, porque a palavra do Senhor é luz, aonde há as trevas, a palavra do Senhor incomoda. Então, o que há oculto, a palavra, a verdadeira palavra do Senhor, verdadeiramente revela, traz à tona. E com isso pessoas que estão acostumadas com os seus olhos tampados no meio das trevas, acabam quando vem a luz, elas se sentem ofuscadas e elas se afastam e ficam receosas com a verdade. Mas nós devemos estar examinando sempre com muita atenção, pois o Senhor Jesus afirmou: a palavra que não foi plantada pelo Pai será arrancada. Então não adianta a gente tentar viver na escuridão, se acostumar a enxergar agora melhor no escuro. Ah, Milena, eu já passei muito tempo agora no escuro, então eu consigo enxergar claramente o que está acontecendo aqui na minha frente. Mas devemos lembrar que aquilo que é o melhor que o Senhor prometeu para aqueles que o amam, você nunca será capaz de sequer enxergar, quem dirá de alcançar. Se você nesse momento, você não deixar de priorizar a sua religião, aquilo que você acha, pensa ou imagina, e começar a priorizar verdadeiramente o Evangelho do Senhor e a sua justiça, porque você confiou no que o seu bispo, pastor, ungido, irmão, irmã, pastora, presbítero, seja lá quem foi que falou, qual título religioso ele tinha, se ele te falou alguma coisa e agora você colocou como verdade, mas a palavra do Senhor
Senhor está contradizendo isso, então lembre-se da palavra do apóstolo Paulo. Seja antes todo homem mentiroso, mas a palavra do Senhor Deus verdadeira. Vocês examinem as nossas mensagens, examinem as nossas ofertas, examinem os nossos canais. Nós estamos confrontando não só de boca, não só por palavras, mas sim com ações e com atitudes. Nós basicamente pegamos para vocês uma munição, colocamos na mão de vocês e agora é o momento de vocês fazerem a sua obra. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. É necessário nós fazermos a nossa parte, nós movimentarmos a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, porque senão tem duas vidas eternas, a livre eternamente com o Senhor Jesus na glória, que é só aqueles que no agora, no momento e no presente estão verdadeiramente buscando o reino dos céus e a sua justiça. É para esses a vida eterna livre. Mas agora aqueles do não tem nada a ver, Deus entende a vontade do meu coração. Não, mas o meu pastor falou que era para a esquerda, mas a Bíblia não estava mandando ir para a direita. Então há certos tipos de coisa que a gente tem que questionar, que a gente tem que perguntar. E quando mostra onde está escrito, a gente deve verdadeiramente examinar e não tentar buscar uma outra interpretação que não tem base nenhuma nas Escrituras Sagradas, apenas para continuar sustentando aquele sentimento carnal e maligno, aquela doutrina dos seres humanos. Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Em vão esse povo me adora, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Não adianta buscar ao Senhor da forma como você acha que é melhor, é da forma como Ele determinou, porque só Ele sabe o que é melhor para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 é o próximo livro a estar sendo ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, mas eu ministro aqui nessa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você sequer sabe o que é uma seita e nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo, para que vocês vejam a nossa sinceridade e transparência, pois agimos assim como o Senhor Jesus age. Em João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Já estamos há mais de um ano na internet, em diversas redes sociais e canais, para que vocês possam estar nos examinando sempre com muita atenção e cuidado. Vamos ao sorteio de mais um livro. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor sem nenhuma manipulação ao coração de todos vocês. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é mole? Livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Gálatas, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 6. Gálatas, capítulo 6. Nós não somos o dono da razão. Nós apenas somos filhos da própria verdade. Então, por isso que é muito importante a gente examinar com muita atenção e cuidado. Porque não há, como a gente acabou de ministrar, não há nada nesse mundo que, por mais reluzente que seja, jamais vai se comparar à luz da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E nós devemos estar sempre examinando com muita atenção e cuidado. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Lembrando que os inscritos ou os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso e altíssimo, Senhor Deus, a rocha da nossa salvação.
Eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 20, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vou iniciar do versículo 14 ao versículo 20. Gálatas, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 20. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Gálatas, capítulo 5, mais uma vez confirmando as palavras que eu ministrei aqui para vocês ainda há pouco, que é sempre muito importante estar examinando a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui justamente falou sobre aquilo que eu mencionei para vocês ainda há pouco, sobre não estarmos em confronto, em separação, em estarmos apenas focados na verdadeira palavra, andando em espírito. Pois aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo faz uma citação do Antigo Testamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus, lá no livro de João, capítulo 13, afirmou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou através de atitudes, e da mesma forma nós devemos demonstrar o amar do Senhor Jesus através de atitudes. E aqui no versículo 15 está escrito assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Palavra do Senhor Jesus: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só espírito, para que saia essa separação de igreja A não fala com igreja B, que não fala com igreja C. E com isso eles separam o corpo de Cristo, que não pode estar dividido, porque cada uma denominação com uma diversidade, não variedade, uma diversidade de ministérios, porque é diversidade, porque ambos complementam uns aos outros. Se fosse uma variedade, seria simplesmente um tipinho de cada um fazendo a mesma coisa, que é como está acontecendo hoje em dia. Mas é uma diversidade para que cada um precise da cooperação mútua do outro, para que o braço não precise respirar porque ele não consegue, para que o olho não precise sair andando porque a perna faz isso por ele. Então nós devemos estar examinando sempre, interagindo, ajuntando a igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós também estamos dando a oportunidade a todos aqueles que querem levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, entrar em contato conosco para você também fazer a sua obra para com o Senhor Deus, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois conosco os membros, os obreiros também recebem o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7.
todo obreiro é digno do seu salário, para que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo deixou bem claro, andar em espírito. Como está escrito em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E vamos à ministração da próxima oração a ser ministrada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12, são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para sua meditação. Mais uma não, uma verdadeira, em espírito e em verdade, pois não estamos aqui buscando simplesmente separar, e sim ajuntar essa renca que criaram sem base nenhuma na Bíblia Sagrada. Olha, mencionei livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus de madrugada. Então é muito importante vocês interagirem com a palavra do Senhor em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Romanos, capítulo 12. E para o rebanho bendito par, de número 12, Romanos, capítulo 13, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Lembrando que eu estou interagindo com os comentários, respondendo perguntas com porquê, pra quê e como, no @mileofertadim, que dependendo da rede social, o link está na descrição do vídeo, com o horário das lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, onde eu estou interagindo com todos vocês em todas as redes sociais, respondendo suas perguntas com porquê, pra quê e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sobre o confronto que está aí na coisa sobre ter dinheiro com religião, justamente é que a gente vem confrontando mais uma vez, pois estamos deixando bem claro que para o povo não ser manipulado, para o povo examinar, para o povo conferir, para o povo pesquisar. Por isso que nós colocamos a oferta em dinheiro que estamos oferecendo, estamos fazendo diferente. A gente não está pedindo, a gente está oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Porque é dever e obrigação do líder demonstrar as obras e os frutos, demonstrar onde está escrito na Bíblia Sagrada cada pequena coisa que eles fazem, pois é o dever e obrigação do rebanho examinar para não se tornar a mercadoria, porque o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 13 que o reino dos céus é um reino de comerciantes, não de mercadorias, e o povo precisa reagir e verdadeiramente fazer a sua parte, se movimentar como comerciante. O comerciante pesquisa, o comerciante averigua, o comerciante examina com atenção e cuidado antes de investir, antes de comprar, antes de fazer qualquer uma coisa. O comerciante sempre investiga, sempre examina. E vamos dar início à ministração no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração no livro de Romanos, capítulo 12, mais uma vez traz aqui a importância do ministério de sorteio e como o Senhor verdadeiramente se demonstra presente. Pois de todas as passagens da Bíblia Sagrada, caiu justamente, foi uma que foi sorteada, caiu justamente uma passagem que eu mencionei para vocês aqui ainda há pouco. E quem chegou atrasado e perdeu a ministração, a live vai ficar salva em outras redes sociais, para que vocês podem estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Pois aqui justamente eu falei para vocês que nós não podemos nos conformar com o presente século, pois aqui está escrito no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu falei com vocês anteriormente, que não adianta ser a nossa vontade, o nosso querer, o que a gente acha, pensa ou imagina, mas sim de forma racional, como o Senhor determinou para nós fazermos. E no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não é porque já está errado, que já nasceu desse jeito, cresceu desse jeito, viveu desse jeito, que tem que continuar sendo desse jeito. Aqui deixou bem claro, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do entendimento verdadeiro da palavra do Senhor Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Pois aqui no versículo 13 ele fala justamente sobre a graça que lhe foi dada, que a graça são obras e vem desde Gênesis. A graça é as obras do Senhor Jesus o Cristo, e que cada um de nós recebeu uma graça segundo a sua capacidade. Agora, o nosso dever e a nossa obrigação não estar parados, estarmos em movimento, pois o Senhor Jesus afirmou, Mateus 16, de 24 a 27, que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. João capítulo 15, mais uma vez, palavra do Senhor Jesus, aquele que não tem obras, aquele que não tem frutos, é arrancado, não é esperado cair não, ele é arrancado, lançado no fogo e arde. Então devemos examinar com muita atenção e voltar para a santidade, para a santificação, para a busca da vida eterna, livre com o Senhor Jesus na glória. Que esse é o nosso dever, que essa é a nossa obrigação, para que possamos estar sempre em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Para que, assim como o apóstolo Paulo escreveu aqui, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nós só podemos verdadeiramente estar recebendo as promessas ao nós nos dedicarmos e fazermos a nossa parte. E aqui justamente no versículo 5 está escrito, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a união, a cooperação mútua, que eu comentei para vocês ainda há pouco. Esse capítulo 12 do livro de Romanos é muito importante para nós estarmos examinando com muita atenção e cuidado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo e receber um livro e um capítulo para a sua meditação sem nenhuma manipulação carnal. E o livro é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. 150 capítulos do livro de Salmos é o próximo a estar sendo ministrado. Lembrando que os inscritos ou os seguidores recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador,
Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar a live, de curtir, de comentar, de interagir, de verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus, pois foi para isso que ele nos chamou em espírito e em verdade. E vamos à ministração do livro de Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20, para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Salmos, capítulo 20. E para o rebanho bendito par, de número 10. Salmos, capítulo 21, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 20 do livro de Salmos também foi ministrado em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Vão lá, dá uma olhada, dependendo da rede social, o link está na descrição. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a oração é a oração de número 4. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nós não somos, não temos e não apresentamos nenhuma religião. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus o Cristo, pois Ele não nos trouxe uma religião no mundo e nós também não iremos acrescentar nada daquilo que Ele não trouxe. Nós seguimos apenas a vontade dEle, assim como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que as promessas possam se cumprir em nossas vidas e nós possamos ensinar a verdadeira palavra e Evangelho do Senhor Jesus ao coração de todos vocês, para que as promessas também possam se cumprir em suas vidas. E vamos à ministração da oração de número 4. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Eu acabei de orar, abençoado, não sei. Eu acabei de orar para mais uma glória ao nosso Senhor Deus e agora estarei dando início à ministração no livro de Salmos, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Salmos, capítulo 20, a gente vê a verdadeira necessidade de continuarmos perseverante na caminhada com o nosso Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como sendo sempre prioridade em nossas vidas, não importando as tribulações, as perseguições, aquilo que rege o mundo natural ou o mundo espiritual. O Senhor está sempre no controle de tudo e é somente nele que nós podemos confiar independente da situação. E ele só está conosco se nós estivermos confiando nele, na palavra dele e praticando o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada.
Escolha o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho Bendito ímpar de número 1 e Rebanho Bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que, infelizmente, nesse tempo aqui de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, eu não tenho muito tempo para interagir com os comentários e responder as suas perguntas, mas nós temos um horário específico para vocês tirarem suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas ou sobre os nossos ornamentos, sobre as nossas ofertas que estamos aí apresentando, oferecendo para todos vocês, para que vocês tirem suas dúvidas, @mile, com 2 L's, Mile Oferta Din, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, até as 7h40. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, para o rebanho bendito ímpar de número 1 e para o rebanho bendito par de número 2. Livro de 1 Reis, capítulo 22, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 2, a ser ministrada. E Tadeu, você toma sempre muito cuidado, porque você simplesmente está questionando a nossa palavra, falando que a gente está mentindo, e com isso você está indo contra a autoridade do Senhor Deus e caluniando alguém que é justo, simplesmente porque o seu joelho não foi curado, porque mesmo você sendo inscrito, nós oramos para os seguidores todas as madrugadas. Nosso sacerdote e apóstolo ora sim, uma vez no mínimo por semana, uma vez diretamente de cima do monte. Agora, se você fica aí nos comentários xingando, se você fica aí nos comentários mentindo, se você fica aí nos comentários influenciando briga entre irmãos, que isso é uma das coisas que é abominação ao Senhor Deus, você ainda quer que seu joelho seja curado? E você não recebe a cura, e com isso você joga a culpa na gente? Sendo que a gente ora e o Senhor Deus agora vai e examina a pessoa. Ele vê se ela tem crédito. Se ela não tiver pelo menos um crédito, o zero tá zerado ali, mas não, você tá com crédito negativado. E tá querendo vir questionar a nossa integridade, a nossa palavra e a firmeza da nossa fé em Cristo Senhor Jesus. Então examine sempre com muita atenção e cuidado. Temos print aí de você xingando. E vamos à ministração da oração de número 2 para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Eu todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu realmente disse para você voltar sempre para continuar me caluniando a minha pessoa à vontade. Mas infelizmente, da última vez, na última live, você acabou falando sobre a obra do Senhor Deus, sobre a palavra do Senhor Deus, e com isso eu não vou correr o risco de você comentar alguma coisa e eu não ver, e você perverter a fé de alguém. Então é só por isso que eu vou te silenciar, mas se você continuasse falando só sobre a minha pessoa, sobre a minha aparência, eu não tava nem aí, pois assim você só me abençoa cada vez mais e mais. Para mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7.
E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disseram-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 1 Reis, capítulo 22, a gente vê justamente a importância da gente examinar o caráter daquela pessoa que está verdadeiramente se apresentando para nós como sendo filho do Senhor Deus, como sendo servo do Senhor Deus. Pois aqui eles chegaram a juntar 400 profetas, e todos eles afirmaram que o Senhor era com eles e que eles teriam a vitória, que era justamente isso que os reis queriam ouvir. Mas o rei Josafá, sendo prudente, que primeiro ainda pediu, deixou bem claro, disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Quando a gente verdadeiramente busca o Senhor, coloca o Senhor no meio da situação, ele verdadeiramente se apresenta e não permite que nós sejamos enganados e que nós não sejamos confundidos. Pois aqui justamente 400 profetas disseram que sim, haveria vitória, mas um único profeta disse que não, que eles iriam perder. E esse único profeta era verdadeiramente um homem do Senhor Deus. Então é muito importante a gente examinar as obras, examinar os frutos e nunca ficar só naquilo que o nosso ouvido quer ouvir, e sim naquilo que nós precisamos ouvir em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração do último rebanho, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7, são os últimos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando de todos vocês fazerem a obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, curtindo, compartilhando, interagindo conosco, independente da rede social que estiverem nos acompanhando. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Tito, capítulo 2, e para o rebanho bendito par, de número 8. Tito, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que eu interajo mais com os comentários no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Só me diz quem é o nome do atribulado para eu silenciar então, porque só chamar de atribulado eu não consigo silenciar não. Porque eu quero realmente que todos foquem na palavra do Senhor Deus. Tem um horário lá específico para vocês estarem interagindo conosco, para vocês estarem questionando, tirando as suas dúvidas. Mas aqui é um momento importante para vocês focarem na ministração da palavra. Aqui é uma igreja. Lá o Ministério Emília Ofertadim não é uma igreja. Aqui é uma igreja para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E a oração é a oração de número 10. Lembrando que as nossas orações são numeradas. Assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém.
O povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor Deus. Oséias 4, versículo 6, palavra do Senhor Deus. E Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus Cristo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Por isso que nós estamos aí sempre incentivando vocês a examinarem a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. E vamos à ministração no livro de Tito, capítulo 2, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, curtindo, comentando e compartilhando. Livro de Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Com toda a autoridade, ninguém te despreze. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Tito, capítulo 2, a gente vê mais uma vez a verdadeira importância de, através das nossas obras e através de nossos frutos, nós estarmos verdadeiramente demonstrando quem é o Senhor de nossas vidas, em espírito e em verdade. E aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo ainda exorta, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, pois aqueles que verdadeiramente detêm a palavra têm que se portar com confiança e com justiça, por mais que os outros te chamem de arrogante, te chamem de soberbo ou te chamem de desumilde, né, seu Gilberto? Então, muito importante de examinar sempre a palavra do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus sempre se portou com dignidade, com firmeza em tudo aquilo que ele falava, para que possam ver verdadeiramente a diferença entre ele e os outros, pois as próprias pessoas, o próprio povo reconhecia que ele ensinava diferente dos escribas e dos fariseus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Então devemos estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus e não confundindo a firmeza e confiança com arrogância ou desumildade, que são coisas completamente diferentes. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O último livro a ser ministrado, o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos, é o último livro a estar sendo ministrado. Lembre-se de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, @igrejasbenditas, pois os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7, é o último livro e capítulo a estar sendo ministrado. Lembrando que essa é uma ministração para todos nós estarmos meditando. Livro de Esther, capítulo 7, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7, Esther capítulo 7, o 7º capítulo, e Esther capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. O abençoado que chegou agora já entendeu. O que o Gil fala não se sustenta, porque ele não fala como está escrito, ou seja, não está firme sobre a rocha. E qualquer coisa, qualquer brisa, se torna uma tempestade e é capaz de derrubar qualquer argumento que ele usa. Vamos à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal,
para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Esther, capítulo 7, a gente vê a importância em verdadeiramente, independente da tribulação e da perseguição, perseverarmos firmes confiando no Senhor, porque o Senhor age no momento certo, Ele usa quem Ele quiser, como que Ele quiser e quando Ele quiser, de forma que até aquele que procurava nos eliminar se torna aquele que agora nos suplica a misericórdia. Então precisamos estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus e permanecer fiel, pois aqueles que são fiéis para com o Senhor Deus é fiel para com esses. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 4 você escolheu o número 7, se de 1 a 7, perdão, 1 a 4 é @milhaofertag. Se de 1 a 7 você escolheu o número 20, você escolheu o número 7, vai meditar em Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20, para quem escolheu o número 7. Lembrando que quem chegou atrasado perdeu as orações e as ministrações. Em outras redes sociais, essa live vai ficar salva, @igrejas benditas, em todas as redes sociais, para você examinar e compartilhar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que necessitam. Se você escolheu o número 1, livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7, se você escolheu o número 3 para a sua meditação. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, interagindo, compartilhando, seguindo e se inscrevendo com nossas 12 igrejas virtuais, com nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Curtindo, comentando, seguindo, se inscrevendo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação, para receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também estará recebendo um livro e você também tem a flexibilidade nos horários, desde 12 minutos antes das 7 horas da manhã,
6 horas e 48 minutos da manhã, até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, nessa igreja virtual, @igrejas benditas. O link está na descrição da Igreja da Manhã, @a Igreja 70 Santos, para você receber orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, para aumentar a sua fé e ser fortalecido para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para seja onde você estiver, você buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, como eu disse, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, você vai encontrar, abrindo o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja ou do @milaofertadim, que está aparecendo aí na tela. Vá na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas em nossos canais, apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, onde o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, e elas valem desde 12 milhões até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Lembrando que vocês que querem levar um de nossos templos físicos, onde o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês dos mais de 20 países que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.